Bom dia, queridos alunos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venham estar sobre cada coração, sobre cada vida, sobre todos que aqui estão nesta manhã abençoada. Hoje nós vamos estar falando aqui a respeito das obrigações em família, a lição de número 9. Amém? Antes de tudo, vamos orar? Vamos falar com o Senhor nesta manhã. Senhor, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença para bendizer e exaltar o Teu nome. Quero te pedir nesta manhã, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós, que o Senhor nos guarde, que o Senhor possa estar revelando, falando conosco nesta manhã, através dessa lição, a cada coração, a cada um que estará assistindo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos estar hoje trabalhando um pouquinho a lição de número 9, que tem como título Obrigações em Família. O texto bíblico, Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao 21, que diz assim: Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não tratais com amargura. Filhos, em tudo obedeceis vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém? Nós vamos estar relacionando hoje, falando um pouquinho sobre obrigações familiares, e nós vamos estar trazendo aqui, por exemplo, já de início da nossa revista, diz assim: quando começamos a pensar em obrigações, vem logo aqueles pensamentos em nossa cabeça. Que coisa chata! Como nós estamos falando aqui desde a primeira lição, tanto eu como a nossa irmã, a Tatiane, a professora Tatiane, falando a respeito de vários temas em relação a famílias. E, como sempre mencionamos aqui, família, por sua vez, é algo que foi constituído por Deus, quando nós falamos lá no livro de Gênesis, quando o Senhor assim criou tanto o homem como a mulher e colocou ambos nos jardins para que eles pudessem assim viver e desfrutar a sua família. Essa se relata a primeira família da Bíblia. Agora, todas as lições que nós estamos trabalhando, falam a respeito de vários temas na família. E aqui nós vamos falar um pouquinho das obrigações dos pais, dos filhos e de todos. É em prol do quê? Do crescimento, para que todos tenham uma família abençoada. Todos nós temos as nossas obrigações dentro dos nossos lares, desde o seu pai, sua mãe, ou seus pais, né? E você também, que faz parte, né, do seu lar, da sua casa, você tem também as suas obrigações. Mesmo achando assim, aqueles, como nós falamos aqui, vem logo aqueles pensamentos a respeito da nossa cabeça. Que coisa chata, quando se relata das nossas obrigações. A sua obrigação em casa não é só cuidar do seu quarto, né? Que às vezes você pensa que você já faz muito, né, adolescente? Que é eu já cuido do meu quarto, eu arrumo minha cama, eu já deixo as minhas roupas dobradas. Ótimo, parabéns para você, tá bom? Que você tem essas obrigações no seu quarto, mas fora do seu quarto, na tua casa, você tem que também entender que você tem as suas obrigações. E é isso que nós vamos falar nesta manhã, para que você aprenda, para que você entenda a respeito, né, de todas as suas obrigações, as nossas. E diz assim: mas para vivermos neste mundo sabiamente, há coisas que precisamos fazer, principalmente dentro da família. Ao criar a humanidade, o próprio Deus nos entregou algumas obrigações para serem cumpridas. Sabemos que Ele tem um plano para tudo que criou para a família, não é diferente. Entretanto, é necessário saber qual é o nosso papel dentro da família também. O papel da família neste mundo. Vamos ver como exercê-lo, porque nós
e nossa família vivamos segundo os planos de Deus. Aí, o que nós aprendemos aqui? O Senhor, quando Ele criou tanto Adão, Eva e colocou nos jardins, ali eles tinham suas obrigações. Cultivar, guardar, zelar por tudo que ali estava nos jardins. Aí, na nossa vida, no nosso dia a dia, na sua casa, também tem as nossas obrigações. E é isso que nós vamos trabalhar agora. A primeira parte da nossa lição está falando sobre filhos e direitos versus deveres. Filhos, direitos versus deveres. Vamos lá. Pega aí uma folhinha aí, vamos anotar aqui, ó. Pega uma folha de papel e liste nela todos os direitos que você acredita ter como filho. Entendeu? Vamos lá. Vou ler de novo. Pega uma folha de papel e liste nela todos os direitos que você acredita ter como filho. Isso é importante. Vamos lá. Imagino que essa não é uma lista pequena, né? Como vimos anteriormente. Mas Deus confiou aos pais a responsabilidade de educar os filhos, ensinando o caminho a seguir. Paramos aqui. Primeiro passo, a obrigação dos nossos pais, nos educarmos, ou, como sou pai, educar. E quando se trata da educação, quando se trata de educar os filhos, às vezes, quando era antigamente, os judeus, por sua vez, eles tinham têm esses costumes até hoje, que tanto os filhos como as filhas, os filhos, eles são educados, são criados diante da profissão dos pais, né? E tanto as filhas, as meninas, as mães educam para que sejam boas esposas. Assim eram antigamente as educações sobre os filhos. Tanto que Jesus, ele foi o quê? Carpinteiro. Por que Jesus foi carpinteiro? Por causa do seu pai José. Amém? Então, quando Jesus ele foi carpinteiro, foi porque quando ele era criança, adolescente, nessa fase, ele recebeu esta profissão do seu pai. E além do quê? De leis, conceitos religiosos, tudo isso que nós, os pais, eles têm a educar os seus filhos em todos os princípios. Então, os nossos pais, ou você que está nos assistindo, o seu pai, ele vai sempre educar, ensinando a você sempre o melhor caminho. Por isso, uma das coisas que você precisa entender é que o teu pai ou tua mãe, né, eles irão educá-los, formá-los, né, para que futuramente você não esqueça das educações, daquilo que o teu pai passou ou lecionou para você. Como o próprio Provérbios fala, ensina ao menino o caminho que se deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Andando aqui, por lei, este direito também é garantido socialmente às crianças e aos adolescentes por intermédio. O Estatuto de Criança e dos Adolescentes. Mas será que, como filhos, apenas temos os direitos? Certamente não. E há uma razão para isso. Deus deseja que aprendamos o caminho que devemos seguir em família, porque quando nos tornarmos adultos, sejamos sábios e não nos comportamos mais como criança. Esse texto ele é bem claro quando você olha para 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, que o apóstolo Paulo diz assim: um dia eu era menino, pensava como menino, mas aí deixei as coisas de menino. Aí, deixa eu ler direitinho para você ler, para você entender aqui. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso é o quê? Crescimento, maturidade. E aí, nós temos que entender que nós vamos crescer. Estou me referindo a você, no caso, nós aqui, todos nós vamos crescer em maturidade, em conhecimento, em sabedoria,
em sermos educados, você ser educado, né, pelos seus pais, você vai crescer. E essa educação que você passa hoje em relação aos seus pais, seu pai está preparando você para o quê? Olha que interessante. Vou ler novamente. Deus deseja que aprendamos o caminho que devemos seguir em família, para que quando nos tornarmos adultos, sejamos sábios e não nos comportemos mais como criança. Por isso que você tem que entender. Toda essa fase de adolescência, ela passa. Ela passa. É o crescimento. Talvez você diga assim que hoje a sua adolescência, né, a sua idade dos 11, 12, 13, 14 anos, que às vezes geram muitos conflitos, discórdias, e às vezes conflitos entre os seus pais, porque é nessa fase em que nós temos que ouvir mais, ouvir os nossos pais. Por que ouvir os nossos pais? Porque os nossos pais foram adolescentes. Eles passaram por isso. Né? Às vezes você diga assim, mas o meu pai ele é careta, minha mãe é careta. Não, ela não sabe de nada, ele não sabe de nada, sabe. O que acontece é que os tempos estão mais modernos. As redes sociais mais ativas, né, do que na minha época, quando eu tinha meus 13, 14 anos. Mas também tinha ali os conflitos na educação. Não aceitava muitas vezes a educação dos meus pais, se tratando, ainda mais no meu caso, que eu fui filho adotivo. Eu fui criado, eu fui filho adotivo, então aquele pai, o meu pai, a minha mãe, que ali me educava, que não eram meus pais biológicos, mas eram os pais de criação, às vezes eu entrava em conflitos com eles. E é isso que você precisa entender, que a vida, ela é um ciclo, ela vai mudando, você vai crescendo. E por isso, nesta manhã, você tem que entender que a fase a maturidade, ela vai chegar para a tua vida. E quando ela chegar, você não jamais irá esquecer os conselhos, a direção que os seus pais te deram. Porque amanhã, como diz a própria revista, nos ensina aqui, olha só que interessante, o caminho que devemos seguir em família, para que quando nos tornarmos adultos, você está entendendo? A fase adulta vai chegar. Essa fase na tua vida vai chegar. Por isso você tem que saber o quê? Como que você está lidando com o seu pai, com a sua mãe. Porque não adianta você ficar nessa rebeldia, nesse desacordo, não obedecendo. Às vezes você tem obrigações dentro da sua casa e você não obedece o seu pai, não exerce aquilo que o seu pai está pedindo, que a sua mãe está pedindo. Conflito com os irmãos. Entendeu? Então são detalhes que você precisa vencer. E a melhor fase é agora. Andando um pouquinho, olha só que interessante. Enquanto a lista dos direitos é bastante externa ou extensa, a lista de deveres é bem pequena. Mas, por isso, menos importante, olha só, o nosso dever como filho é de sempre obedecermos aos nossos pais. Como já vimos, a obediência demonstra amor, submissão, e devemos isso aos nossos pais e a Deus. Então, não sei se você recorda algumas lições passadas, inclusive que nós falamos aqui, sobre a submissão, a obediência que devemos aos nossos pais e principalmente a Deus. Está vendo? Você, em primeiro passo, quer ser bem-sucedido em tudo na tua vida, você tem que aprender a ser submisso, a demonstrar esse amor, a submissão, essa obediência, tanto aos seus pais, como ao teu Deus. Porque, acho que foi na lição de número 3, que se eu não me recordo, que nós falamos assim, que você obedece a Deus,
mas não obedece aos seus pais. E aí? Então, por isso, você tem que aprender o quê? Você tem que plantar, você tem que viver essa parte submissa. Aprender a ouvir. O segredo para sermos submissos e sermos abençoados em tudo nas nossas vidas, sabe o que é? Ouvir. Ouvir. Respeitar quem são os mais velhos. Respeitar as pessoas que estão nos aconselhando. Ouvir. Ah, mas tem hora que a minha mãe fala tanta coisa que eu não suporto quando ela fala. Meu pai fala tanta coisa, eu não concordo com o que ele fala. Você pode não concordar agora, mas amanhã, numa dificuldade, numa prova, numa luta, às vezes no seu trabalho, você vai se lembrar dos dias em que seu pai falava com você. Você está entendendo? Então, às vezes, aquilo que seu pai fala com você aqui, que ele está tentando demonstrar para você, educar você, é você ser honesto, é você ser verdadeiro, assumir as suas responsabilidades, assumir os seus erros. Tudo isso amanhã, numa empresa que você venha estar trabalhando, na faculdade, na escola, você também vai aprender, vai colocar em prática tudo isso. Você está entendendo? Então é onde nós temos que entender o quê? Essa fase, esse preparo da educação que nós aprendemos em casa, nós vamos viver não só em casa, mas vamos viver na escola, no seu trabalho, quando você estiver trabalhando, na faculdade, na sua vida no geral. Agora, se você cresce com essa visão, de não ser submisso, de não obedecer, de não praticar. Tudo que o seu pai pede ou sua mãe pede para você fazer, você não faz. Quando você for para uma empresa, seja trabalhar, exercer as suas funções, lá você vai ter dificuldade para exercer a submissão. Lá você vai ter dificuldade para isso. Por quê? Porque em casa você não teve, você simplesmente sempre foi aquela pessoa que nunca obedeceu aos seus pais. E quando você chegar na empresa, você chegar num lugar onde você vai ter pessoas que vão ter cargos superiores, vão pedir favores, aí você vai ter dificuldade para obedecer. Você vai ter dificuldade para exercer isso. Então, por isso, às vezes, você questiona o obedecer, você questiona as tarefas que o seu pai lhe pede, que a sua mãe pede para você, no seu trabalho, na escola, algum lugar que você venha viver, estar vivendo, você vai ter dificuldade. Terá dificuldade com isso. Então, aprenda isso. Não é só para hoje o que você está sendo educado pelos seus pais, é para a sua vida. Então você está sendo educado para a vida, para vencer. Para vencer. Então por isso que você tem que olhar para você e começar a pensar em você e pensar também no que os seus pais estão falando e dizendo assim, meus pais, lembra uma vez que eu disse isso na nossa aula? Meus pais nunca me entendem, eles nunca me compreendem. Aí você lembra que eu disse assim, e você? Já procurou entender os seus pais? Então é interessante, né? Então, aprenda isso, porque tanto os meninos em casa, como as meninas, todos têm as suas obrigações. Os pais, é na educação dos seus filhos, dos próprios filhos, as mães, com a educação às suas filhas, né? Principalmente aqui, um conselho. Por exemplo, na minha casa hoje nós temos a Rebeca, 14 anos, o Lucas vai fazer 5 anos. Então, por exemplo, tem coisas que a Rebeca faz que eu não deixo o Lucas. Por quê? São coisas de menina. O Lucas está em desenvolvimento, ele está crescendo. Então, às vezes, você pegar ali a Rebeca em certas situações, o Lucas, não pode. Porque se ele cresce com isso,
o desenvolvimento na mente dele para outros pensamentos vai ser notórios. Então, por isso que os pais, eles têm que prestar atenção, principalmente se na tua casa tem tanto ambos, seja um menino seja mais velho, ou a menina seja mais velha. Você tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, a menina, o menino, o seu filho é mais velho. E ele sempre está lá brincando. A menina cresce brincando com o menino. A tendência é que ela vá gostar das coisas de menino. Da mesma forma, ao contrário. O menino, a criança, cresce com a minha irmã mais velha. A tendência é ele crescendo, gostando sempre das coisas de menina. Sabe? Então a gente tem que ter discernimento nessas coisas. Você tem que ter sabedoria nessas coisas. Amém? Vamos lá. Todos nós temos as nossas obrigações e tarefas. Por exemplo, no nosso auxílio pedagógico, tão interessante aqui, ó, os meninos também devem aprender o quê? Arrumar a casa, lavar banheiro, lavar louça, e quando for maiores, precisar saber cozinhar, e até costurar e passar roupa. Para menino, vamos lá. Então, os meninos aqui, olha que parte interessante. Aprender o quê? Arrumar a casa. Mas eu, com meus 12, 11 anos, varrendo casa? Que é isso? Não. Sim. Aprender o quê? A varrer a casa, lavar banheiro, lavar a louça. Quando se for maior, se precisar cozinhar, fazer um arroz, um feijão, fritar um ovo. Ou você acha que você vai comer miojo a vida inteira? Hã? Miojo não. Não é só aprender a fazer miojo, não. Mas tem que fazer o quê? Um arroz, fritar um ovo. E aí? Vamos? Né? E no caso o quê? Costurar e passar a roupa. Você tem que aprender a fazer isso. Nos 11, 12, 13, 14, não sabe passar uma roupa, não sabe passar uma camisa, não sabe nem ligar um ferro, não sabe nem ligar um fogão, e está querendo falar que vai morar sozinho? Ah, meu irmão, vai viver de miojo, vai comprar um micro-ondas e aquele potinho de miojo, vai viver o resto da vida sobre isso? Não. Eu tenho uma experiência aqui bem interessante, vou contar para vocês aqui, ó. Quando eu mudei para Abaeté, eu fui morar sozinho. Eu não tinha morado sozinho ainda. Eu tinha 23 anos. E aluguei uma casa. E aí eu sofri. Olha só. Minha mãe, de criação, colocou medo em mim. Olha, não cozinha no fogão com panela de pressão com feijão. É perigoso. E eu fiquei com medo. Eu não fazia arroz nem nada. E durante os 3 primeiros meses, eu ficava só no miojo. Era miojo no almoço, miojo na janta. Eu lembro um amigo meu, Israel, até brinco com ele, que um dia eu estava em casa, ele chegou lá e gritou, Reinaldo, aquele pacote de miojo. Né? Vou te falar uma coisa para você, enjoa. Aí tá então que um dia eu fui criar coragem. Primeira coisa que eu fui fazer, o macarrão com água e óleo. Vou te falar uma coisa, eu fiquei meia hora olhando para o macarrão, criando coragem para comer. Ele, sabe aquela cola? Aquela cola. Até como não tinha outra coisa, eu encarei o macarrão. Aí eu fui criando coragem. Fui para o arroz, fui para o feijão, aí foi no bifinho. Sabe? Então nós temos que aprender. Hoje, sei costurar, passo todas as minhas roupas, a minha esposa não passa minhas roupas, sou eu quem passo. Então, fez bem hoje costurar, às vezes cai um botão de uma camisa, alguma coisa, sou eu quem costuro. Eu não fico correndo atrás da minha esposa, vem cá, costura aqui, costura. Não. Então, por isso você tem que aprender. Porque amanhã, lembra lá atrás, vamos voltar aqui, ó. Deus deseja que aprendamos
o caminho que devemos seguir em família, para que quando nos tornarmos adultos, quando chegar a fase de adulto, você vai lembrar, bom, mamãe me ensinou a fazer arroz, mamãe me ensinou a fazer isso, aquilo, outro, eu não vou ter dificuldade, porque, por exemplo, muitos adolescentes falam assim, ó, eu vou morar fora, vou morar sozinho, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e você acha que a mamãe vai ficar a vida inteira lá, você morando fora e você mandando a roupa para costurar? Não, você tem que aprender. Ou a mamãe vai chegar na sua casa, onde você estiver morando, e você vai ficar cozinhando, vai ficar a casa para ela arrumar. Não, você vai ter que aprender o quê? As práticas é na tua casa. Então, a partir de amanhã, eu virei para a mamãe, mãe, quero lavar a louça. Faça isso. Outro ponto aqui pedagógico para nós. As meninas, você ouviu só os meninos, né? As meninas devem ser treinadas com as tarefas domésticas, pois mesmo que as regras da nossa sociedade estejam mudando, as mulheres ainda assumem mais a casa. Então, por isso, as meninas, os meninos, que sempre querem ficar ali, ó, né, no telefone, mamãe, ajuda a mamãe a limpar a casa. Esse negócio de acordar meio-dia, né, acorda cedo, ajuda a mamãe, as tarefas domésticas. Se a sua mãe e os seus pais trabalham, viu? Mamãe, deixa que eu arrumo a casa. Faça isso. As meninas aprenderam o quê? Fazer o quê? Fritar ovo, arroz, fazer um arroz, feijão, aprender as tarefas domésticas. Tudo isso, tá bom? Vamos lá. Obediência, um estilo de vida. Quantas vezes você já se queixou por ver obrigada a acatar uma decisão, uma ordem dos seus pais? Você entendeu aí? Deixa eu ler de novo. Quantas vezes você já se queixou por se ver obrigado a acatar uma decisão ou uma ordem dos seus pais? Nem sempre concordamos, ou até mesmo conseguimos acreditar que aquela decisão será para o nosso bem. Lembra dos auxílios pedagógicos que dissemos? Para os meninos, para as meninas? Então, isso tudo é para o nosso bem. Quem me ensinou a fazer arroz? Minha avó. Eu tinha entre 8 e 9 anos de idade. Até hoje, direitinho, eu faço o arroz conforme a minha avó me ensinou. Até hoje. O óleo, o alho, o arroz. Minha esposa faz diferente. Ela não fala, como você faz desse jeito? Fala, minha avó me ensinou assim. Então, o feijão, algumas coisas aprendemos depois. Então, isso tudo, aquela época lá, quantos anos atrás? Para o meu bem hoje. Às vezes minha esposa está viajando em casa, está trabalhando. Quem toma a frente de algumas tarefas sou eu. Mas eu estou me saindo bem porque aprendi atrás. Que aparente não tinha valia nenhuma, não é? Mas hoje está sendo válido para nós. Então, olha só. Agora, imagine que chegará o momento em que você estará sujeito a outras autoridades, como um chefe, por exemplo. Com certeza você fará tudo o que estiver ao seu alcance para agradá-lo, pois o seu emprego dependerá disso. Mas Deus nos ensina que a obediência não só deve ser praticada somente quando estamos sendo observados, e podemos com elas ter algum retorno, algum benefício. Lembra-se de que Deus sonda os nossos corações e conhece as suas verdadeiras intenções. Por isso, Colossenses do 22, capítulo 3, versículo 22 e 25, nos adverte que agimos com sinceridade, sendo verdadeiro em todo o tempo. Tudo o que fizermos, devemos ser como se fizéssemos para Deus. Isso para aplicar somente para isso, e isso não se aplica somente ao emprego, mas, sobretudo, em relação a uma vida com justiça, honestidade,
com a nossa família. Então, olha só, Colossenses 4:1, senhores, tratai os vossos servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes o Senhor no céu. Então, tudo tem que ser com honestidade, não querendo tirar proveito. Se você está querendo fazer algo para tirar proveito, aqui, olha o que diz a lição. Mas Deus nos ensina a obediência que não deve ser praticada somente quando estamos sendo observados. Espera aí, está me vendo? Deixa eu fazer assim. Não é assim que funcionam as coisas. Então, o próprio texto Colossenses 3, o capítulo 3, do versículo 22 e 25, nos ensina. Adverte, agimos com sinceridade, sendo verdadeiro em todo o tempo. Por isso, Deus nos honra com a nossa sinceridade e sermos verdadeiros. Interessante, olha só. Há uma história interessante contada por Jesus sobre dois irmãos que, ao receberem o pedido do seu pai, cada um respondeu conforme a sua própria vontade. Um disse, obedeceria, e o outro rejeitou o pedido. No dia em que eles deveriam executar a tarefa, o filho que falou que não iria, percebeu que aquele era o seu dever como filho. Movido pelo amor do pai, resolveu atender o pedido do seu pai. Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Mas já se sentiu como esse rapaz algumas vezes? Sabia que o Senhor se agrada quando voltamos atrás nas nossas atitudes erradas e nos colocamos prontos para obedecê-los? Com obediência, que a obediência seja o estilo de vida para você. Então nós temos que aprender o quê? A obediência. Ela é um princípio do saber. Então você tem que aprender o quê? A obediência. Quando nós colocamos em prática a obediência, ela nos acompanha por toda a nossa vida. A obediência. Obediência aos líderes, obediência ao seu pastor, obediência ao líder do seu ministério, saber obedecer, saber entender, saber ouvir, saber falar, saber tirar as opiniões próprias. Isso tudo da mesma forma um líder. Um líder, ele ensina os seus liderados a ouvirem. Eles ensinam os seus liderados a respeitá-los às vezes não é com cara fechada, mas a forma com que ele fala, como ele se expressa. E todos, quando olham para ele, é exemplo. Você tem que olhar para sua mãe e dizer assim, menino, você é adolescente, você olhar para a tua mãe e como é a sua mãe e dizer, eu quero casar com uma pessoa que tem essas referências como a minha mãe. Você, moça, adolescente, você dizer assim, eu quero casar com um homem que ele tem as características do meu pai, como dentro de casa. Ser carinhoso, ser presente, ser educado, saber falar, saber conversar, saber se expressar com os filhos, os pais procurando entender os filhos e os filhos procurando entender os pais. Porque amanhã você, filho, você, como nós lemos aqui na nossa revista, a vida adulta vai chegar, o casamento vai chegar para você, você vai ter a sua família, você terá os seus filhos. E já pensou? Analisa comigo aqui. Você tendo os filhos, como você é como filho. Você já pensou? Você tendo filhos, como você é como filho hoje. Já pensou o seu filho tratando você como você trata a sua mãe? Como você trata o seu pai? Isso vem da lei da semeadura. Porque você olha hoje, você não obedece os seus pais, você não obedece
você não faz nada dentro de casa, com certeza seus filhos vão ser da mesma forma, infelizmente. Por isso que o Senhor traz essa lição para você hoje, para que você mude o que pode acontecer de errado amanhã na tua vida. Para amanhã você não questionar e dizer assim, eu não ouvi os meus pais, eu não obedeci os meus pais, por isso que eu estou pagando por um preço. Eu já ouvi isso. Uma jovem que sempre pisou na mãe. E teve um dia que quando ela foi para casa, ela casou, teve filhos, e teve um dia que ela chegou na casa da sua mãe chorando. Beijou a sua mãe e pediu perdão. Sabe por quê? Porque a filha dela disse para ela assim, eu não pedi para nascer, te odeio, mãe. Da mesma forma que ela falou para a mãe dela uns anos atrás. E aquilo feriu a mãe dela. Engraçado que a cena se repetiu com ela. Está vendo? Então, por isso, valorize os seus pais. Vamos lá. Para nós encerrarmos aqui, ó, uma das últimas partes. Papel da família. Família. Antes de voltar ao céu, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, que diz assim, ide por todo o mundo e anunciai a todas as pessoas o Evangelho. Marcos 16:15. Mas essa ordem não foi somente aos seus discípulos, ela era para todos que um dia iria ouvir a mensagem das boas novas, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Somos todos membros de uma só família. E o desejo de Deus, nosso Pai, é que essa família cresça mais e mais para isso. Para isso, ela conta com a decisão de obedecer o seu chamado. Então, a obediência, ela é o princípio de uma vida sucedida, abençoada, uma vida próspera. Inicia com a obediência, lá atrás, com os nossos pais, com o nosso Deus, com a sua palavra, na obediência, porque se você for olhar aqui em obediência, eu vou lá para o livro de 1 Samuel, quando Saul, diante de Samuel, Samuel dizia que assim, ó, importa o que? Obedecer do que sacrificar. Foi falado isso na nossa lição. Saul, ele foi desobediente. E isso trouxe consequências. Então você tem que aprender o quê? Ser obediente. Obedecer o seu chamado, obedecer a palavra, obedecer o seu Deus. E aqui, como aprendemos nas lições anteriores, Deus tem um plano especial para a família. Seja um instrumento a fim de abençoar o mundo. Por isso, a família possui um papel muito importante na pregação da mensagem do Evangelho pelo mundo todo. Assim como você possui obrigações dentro da sua família, a sua família tem obrigações muito importantes diante de todo mundo para levar a palavra da salvação. Fazendo com que as outras famílias sejam abençoadas noutros lugares. Tua família, uma família referência. Não é aquela família que às vezes olha assim, está com carrão, casona. Não, é uma família que anda na presença de Deus. Por mais simples, mas está na igreja os pais, os filhos, todos servindo junto ao Senhor. É o exemplo de família que deve ser exposto para que todos vejam. E que você trabalhe para que a sua família seja assim. Seja essa família referência. Você, adolescente, que se destaque, Deus te usando no meio dos adolescentes, em todas as áreas, seus pais, sua mãe no círculo de oração, seu pai como presbítero, diácono da igreja, que vocês sejam essa família referência, para que quando todos olharem para a sua família,
tire como exemplo de uma família que serve com sinceridade, em obediência ao Senhor. Que os seus vizinhos também possam ouvir e ver que ali mora uma família bendita do Senhor, abençoada. Para nós encerrarmos, conclusão. Viver em família não é uma tarefa fácil, viu? Mas sempre que lhe parecer algo ruim, por conta das diferenças, lembra-se de que a sua família foi escolhida por Deus para ser a sua primeira escola, onde você aprenderá as lições da vida, sabendo que o seu papel é cumprindo o seu dever, você estará contribuindo para o bem-estar do seu lar e para o plano de Deus, para que o plano de Deus se cumpra na sua casa, em sua vida e no mundo. Então, para nós concluirmos aqui, você tem que entender que a sua família, a família, todas elas têm problemas, dificuldades. Mas quando uma família está de joelho na presença do Senhor, ela consegue vencer os obstáculos, as dificuldades, as lutas e os problemas. Então, por isso, você saiba que você tem um papel importante dentro da tua família. Você pode ser esse instrumento que Deus levantou na tua família para trazer paz, trazer cura, libertação e restauração. Viva isso. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vamos orar? Senhor, te louvamos por essa lição, por tudo que aprendemos nesta noite a respeito de família, obediência. Que todos aqueles que aqui estão assistindo essa aula possam entender os papéis que cada um tem dentro de sua casa, diante da sua família. Eu te peço a tua bênção sobre eles, que o Senhor venha honrá-los, que o Senhor venha abençoar todos os adolescentes. Coloque por terra agora todo o conflito, toda a dúvida, todo o medo e insegurança, e venha abençoá-los neste momento, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça de inscrever aí no nosso canal, no canal da AD Colheita Oficial. Se inscreva, amém? Lá tem todas as aulas, desde a primeira aula, a aula com a professora Tatiane, amém? Tem lá o joinha, clica lá para você sempre estar recebendo os dias que chegam as aulas, viu? Se inscreva e divulgue o canal da AD Colheita Oficial para os seus amigos, amém? Para que todos também sejam edificados como você está sendo edificado com essa lição, todas elas maravilhosas para você. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus, amém? Pai do Senhor.